Se você clicou nesse vídeo, você entende que teologia é para mim, teologia é para você, teologia é para todos. Eu quero, inclusive, aproveitar para agradecer, porque nós chegamos à marca de 100 inscritos no nosso canal. Uma marca simbólica, 100 pessoas aprendendo teologia juntos. Pessoal, e olha só, esse vídeo é uma continuação de 3 vídeos anteriores. Vai aparecer aqui em algum lugar desse vídeo, os vídeos que você tem que ver para chegar até aqui. E hoje a gente vai falar sobre a formação do cânon do Antigo Testamento. Tudo, absolutamente tudo que é essencial para o homem conhecer a Deus está contido na Bíblia Sagrada. A Bíblia é palavra de Deus. E o que o homem precisa para ser chamado de volta para Deus, ser chamado da sua condição de pecado, está contido na Bíblia. Mas afirmações como essa, a Bíblia é palavra de Deus, podem nos trazer algumas interrogativas importantes que devem ser questionadas e verificadas. Como é que esses livros, que compõem esse grande livro que é a Bíblia, foram considerados palavra de Deus? Como é que esses livros, que compõem esse grande livro que é a Bíblia, foram considerados livros inspirados por Deus, autoritativos nesse sentido? Quando eu uso a palavra que é autoritativo, eu uso no sentido de que esses livros têm autoridade para nos conduzir em uma vida como regra de fé e prática baseado nesses livros. E sendo assim, a lista desses livros que são reconhecidos como palavras de Deus tem um nome, cânon. Cânon é em uma versão mais aportuguesada, mais brasileira aqui para nós, a gente poderia associar essa palavra à palavra caniço, algo do tipo. Mas no seu original é traduzido por vara de medir. Ou seja, a ideia é usada nesse sentido quando associada esse significado a esses livros do cânon, que é uma vara de medir a autoridade desses livros que são considerados como palavra de Deus. É lógico que esse termo, essa palavra, não tem sua origem para esse uso, mas o primeiro a usar essa palavra nesse sentido foi Atanásio, um bispo de Alexandria. Foi ele quem usou essa palavra no sentido de tentar mostrar esse nível de autoridade que alguns livros poderiam exercer nesse sentido e ser inseridos ali no cânon. Então hoje, para a gente não estender tanto o nosso vídeo, a gente vai falar sobre a formação do cânon do Antigo Testamento. Em outras oportunidades, a gente vai falar um pouquinho sobre livros apócrifos e sobre a formação do cânon do Novo Testamento. Mas hoje vamos nos deter a algumas informações sobre a formação do cânon do Antigo Testamento. A formação do cânon desses livros que são considerados inspirados por Deus, que são considerados palavra de Deus, ela é relativamente bem mais simples, pessoal, do que a formação do cânon do Novo Testamento. Quando a gente for fazer um vídeo a respeito da formação do cânon do Novo Testamento, a gente vai ver que existem detalhes bem mais minuciosos, ou pelo menos existiam, para que esses livros fossem considerados ali palavra de Deus, livro inspirado e autoritativo nesse sentido. No caso do Antigo Testamento, não existiu nenhum concílio ou algo do tipo, onde em algum momento essas pessoas se reuniram em uma espécie de reunião ou concílio para dizerem, olha, são esses livros os inspirados por Deus. É claro que outras tradições vão suscitar esse tipo de ideia, mas até hoje tudo isso não passa apenas de um mito. No período vasto onde foi atestado o cânon do Antigo Testamento, como em outros períodos, circulava-se uma vasta quantidade de outras literaturas. Então isso é importante. A gente tem que pensar o seguinte: quando esses livros do Antigo Testamento foram sendo entendidos e considerados como palavra de Deus, como Bíblia Sagrada, muitas outras literaturas circulavam ali naquele tempo. Literaturas de temas religiosos ou de temas não religiosos. Literaturas muito importantes e outras nem tanto importantes. Literaturas muito assertivas, muito confiáveis, mas outras nem tanto
confiáveis. Mas diante de tantos livros, imagine um período onde tanta coisa era escrita, onde tantos pensadores intelectuais escreviam e corroboravam suas ideias com tantas outras coisas naquele contexto. Como é que foi definido quais literaturas eram autorizadas por Deus, eram inspiradas por Deus? Era a palavra de Deus. A gente pode constatar, quando a gente pensa assim de forma mais dinâmica, como isso aconteceu, como esses livros chegaram até nós e são considerados palavra de Deus, são livros inspirados por Deus, a gente pode caminhar por 3 variáveis bem consideráveis. A primeira era que as comunidades aceitavam esses livros como inspirados. Então, em um primeiro momento, as próprias comunidades espalhadas em vários lugares e distâncias diferentes, elas começavam a usar esses livros e esses livros se tornavam comuns. Em um consenso dentro da comunidade, a comunidade começava a usar esse livro como um livro autorizado, inspirado por Deus. Então imagine só, começava a existir uma espécie de uma coincidência entre várias comunidades diferentes que consideravam os mesmos livros como palavra de Deus. Então esse era um dos motivos pelo qual um livro era considerado palavra de Deus. E se tratando, logicamente, nós estamos falando a respeito do Antigo Testamento, de comunidades judaicas naquele tempo. Um segundo crivo para que os livros fossem considerados ali palavra de Deus, inspirados por Deus, a gente não pode esquecer que a gente está falando de Antigo Testamento. Para os livros do Novo Testamento vai existir um outro crivo, um outro processo, era a importância histórica desses livros no tempo. Eram livros considerados inspirados por Deus, autorizados por Deus, considerado palavra de Yahvé, palavra de Deus, aqueles livros que ao decorrer da história demonstravam uma grande importância para os seus usuários, para a sua história e assim nesse sentido. Mas uma terceira variável, talvez essa, uma das que devemos mais levar em conta, era o fato de que a própria Bíblia se autoatesta. Por exemplo, na segunda carta de Timóteo ao seu discípulo, do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, a Bíblia vai traçar um versículo conhecido. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, 3 variáveis. A primeira, a comunidade aceitava aos poucos e com o passar do tempo que esse livro era autorizado por Deus, que esse livro era inspirado por Deus. O tempo dizia isso, era um crivo muito importante. O tempo dizia se aquele livro era de fato realmente importante. E um terceiro momento, as próprias escrituras, livros diferentes, se autoatestavam nesse processo e nesse passar de tempo. Sendo assim, por longos séculos, a lista de livros autoritativos foi sendo formada com base na aceitação das comunidades. Michael Horton, um autor muito respeitado, diz uma frase que faz muito sentido em relação a isso que estamos tratando. Ele diz: toda aliança tem um cânon e toda comunidade é definida pela sua constituição. E as comunidades da época se definiam por meio desses livros que consideravam autorizados por Deus. Obviamente, em algumas oportunidades, houve muitas discussões quanto a alguns livros serem ou não autorizados por Deus. Houve tremendas discussões feitas em torno, por exemplo, do livro de Eclesiastes, se era de fato um livro inspirado por Deus ou não. Houve discussões até mais acaloradas dentro da inspiração, da autoridade dos livros do Cântico dos Cânticos e do livro de Esther, que, por exemplo, são livros que não carregam o nome de Deus, que não carregam e não citam o nome de Yahvé. Evidências externas também podem corroborar para essa formação do cânon do Antigo Testamento. Então, ao decorrer da história, existem algumas evidências externas que podem corroborar e corroboram para a ideia de que existia um cânon naquele tempo. Por exemplo, um livro apócrifo, o segundo livro de Esdras, no capítulo 14, ele vai relatar
que haviam livros ali que deveriam ser tratados como prioridade. E o interessante é que quando isso é citado no capítulo 14 do segundo livro apócrifo de Esdras, que foi escrito ali por volta de 100 depois de Cristo, ou pelo menos organizado nesse sentido, é a fonte que temos para falar a respeito desse livro, é que essa fonte diz que existiam 24 livros que deveriam ser prioridade e que outros 70 livros que foram escritos depois deveriam ser colocados no meio do povo apenas como fonte de sabedoria e conhecimento. Então, existe uma ideia externa por ali de que existiam 24 livros que eram tratados como livros diferentes. Alguém vai dizer agora, olha, mas nós temos 39 livros no Antigo Testamento. É porque aqui eu me dirijo a uma organização da Bíblia hebraica, que são os mesmos 39 livros que nós fazemos uso do Antigo Testamento, mas por ter uma divisão diferente, são tidos como 24 livros, ou em alguns momentos tidos como 22, dependendo da forma como essa repartição é feita. O Flávio Josefo, que é um historiador muito reconhecido e muito respeitado, em muitos de seus documentos, ele atestou a ideia e a existência de um cânon, a ideia de que existiam livros que eram tratados como palavra de Deus, como livros que eram inspirados por Deus. E ainda em registros tanaíticos, se existe essa ideia de que existia um cânon, de que existiam livros que eram tratados ali como palavra de Deus. Isso são evidências externas. Mas, por exemplo, o próprio Novo Testamento fala sobre a repartição que poderia ser feita ali em relação ao Antigo Testamento. O próprio Jesus, da boca de Jesus, existem palavras que podem atestar a ideia de que o Antigo Testamento era um livro extremamente respeitado, consolidado e usado até pelo próprio Jesus. Lucas capítulo 24, o versículo número 44, o próprio Jesus vai dizer assim, Lucas relata: a seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito, na lei de Moisés, a Torá, nos profetas e nos salmos, que são os escritos. Lembra lá da nossa repartição em 3 etapas da forma da organização da Bíblia hebraica, que é dividida em 3 partes. A Torá, os livros dos profetas e os livros dos escritos. A palavra para os escritos, Jesus usa a palavra salmos para se aglomerar a todos esses escritos. A Bíblia protestante contém 39 livros. Já na contagem hebraica podem ser 24 ou 22, dependendo de como for feito esse agrupamento. Sendo assim, nós percebemos por evidências internas, externas, e o poder da comunidade nesse sentido, sendo o agente de Deus na Terra, e podemos perceber o quanto o Antigo Testamento teve sua formação de forma tão crucial e saudável para nós. Nos próximos vídeos, a gente vai falar um pouquinho sobre a formação do cânon do Novo Testamento. Eu quero ainda, no meio desses 2 vídeos, falar um pouco de alguns livros que eram bem comuns também ali naquela época. E eu tenho certeza que polêmicas já foram ditas a respeito. Os livros apócrifos. Então, fica comigo e me acompanhe nos próximos episódios. Espero ter te ajudado. Que Deus te abençoe.